Olá pessoal, graça e paz a todos, que a paz e o amor de Cristo estejam com todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, no dia de hoje, sexta-feira santa, data essa que lembramos o sacrifício de Cristo, a sua paixão e morte lá na cruz. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o sofrimento que Cristo passou antes e durante a sua crucificação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 39, a Bíblia nos relata que Jesus, ele reúne seus discípulos logo após a última ceia e leva eles ao Monte das Oliveiras, chamado também Jardim do Getsemane. E o Senhor leva lá e deixa eles à parte e vai orar. E quando Jesus estava ali orando, a Bíblia relata que o seu suor começa a se transformar em grandes gotas de sangue que corriam para o chão. A medicina, ela trata esse fenômeno como hematidrose, que é o dilatamento, rompimento dos vasos capilares que alimentam as glândulas sudoríparas. Isso ocorre por uma situação de um extremo estresse, causado por angústias, por medo. Aí temos uma dimensão de tudo aquilo que o Senhor Jesus estava passando naquela noite, que antecedia a sua crucificação. Então tudo aquilo veio na mente do Senhor, tudo aquilo que ele tinha que passar, e então ocorre esse fenômeno de suar sangue. A palavra Getsemane, onde Jesus estava ali, ela significa lugar onde se faz o azeite, onde é pegado a azeitona, que é o fruto da oliveira, e levado, lá a azeitona é prensada, é moída, para se fazer o azeite. O azeite esse que na época era muito comum, era o único, não tinha óleo de soja, etc. E aí, ele era utilizado tanto na cozinha, na culinária, como também como combustível, para manter as lamparinas acesas, pois não tinha os produtos de petróleo, como diesel, querosene. E também era usado para ungir reis, sacerdotes, significando a unção do Espírito Santo. E também era utilizado, aí aonde queremos chegar, como um cicatrizante que se passava nas feridas. Você vai ver esse relato ali em Lucas 10:34, naquela parábola que o Senhor Jesus conta sobre o bom samaritano. Ele encontra aquele homem que foi agredido pelos salteadores, e aí ele bota ele no cavalo e leva até um lugar, uma pousada, aonde ele podia ser tratado. E ali esse homem utiliza vinho e azeite. Então esse é o Getsemane. E qual o significado espiritual para Getsemane? Isaías 53 diz, no versículo 10, diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, ali Deus estava moendo Jesus, agradou moê-lo. Deus entregou ele para passar tudo aquilo por nós. Isaías, continuando Isaías 53, no verso 4, a Bíblia vai dizer assim que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, né, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, assim como a azeitona é esmagada para tirar aquilo que ela tem, que é o azeite, ali naquele momento, nosso Senhor, né, estava sendo moído, começou a ser moído, né, pelos nossos pecados. A causa que estava acontecendo com ele é que ele estava pegando todos os nossos pecados, nossas iniquidades e tomando sobre si. Tanto ali como depois, quando ele é levado preso, é chicoteado pelos soldados, vemos na história que aqueles chicotes dos soldados romanos tinham pontas de ferro, pedaços de ferro em suas pontas, tinha pedaços de ossos, né, que dilaceravam, rasgavam a carne. Tudo isso o Senhor passou. Né? Para quê? Para que hoje, né, nós pudéssemos ser, assim como o azeite é utilizado nas feridas para cicatrizar, o seu precioso sangue que foi derramado naquela noite ali, verteu ali no chão, foi para que pudesse curar, sarar as nossas feridas. E quais feridas são essas? As feridas físicas também, mas a pior chaga, o pior câncer que existe é o pecado. Pois o câncer físico, essa chaga maligna, ela pode só matar o corpo. Mas o pecado, ele mata espiritualmente, ele afasta o ser humano de Deus. Né? Então a Bíblia nos relata que Isaías está falando que o Senhor, ele tomou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades físicas e espirituais. Né? Tanto a doença física como a doença da alma, que é o pecado, que nos separa de Deus, que nos mata. Né? A separação de Deus é morte espiritual. E ele, então, levou as nossas dores, nossas enfermidades sobre si. Isaías fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? E moído pelas nossas iniquidades. Então ali, a moenda, a prensa que estava moendo Jesus ali, eram nossos pecados, as nossas iniquidades, nossas transgressões, né? E ele toma sobre si. Todo esse sacrifício, tudo o que Cristo padeceu, né, foi por causa de nós. Né? Ele estava se fazendo maldição ali na cruz, para que hoje nós fôssemos bênçãos. Né? A Bíblia diz que as bênçãos de Abraão chegou até nós. Aquilo que Deus prometeu a Abraão lá atrás, chegou para nós através de Cristo. E tudo isso, né, foi conquistado ali na cruz. Então, por isso que fica a mensagem de hoje, deixo para você um convite. Se você ainda que não se decidiu por Cristo, não perca tempo. Reflita no dia de hoje sobre o sacrifício, sobre o que ele fez por mim e por você lá na cruz. Não deixe que esse sacrifício seja em vão na sua vida, mas tome posse. Ele já fez por nós lá na cruz, agora depende de cada pessoa, de cada ser humano, né, aceitar esse sacrifício, né, se apoderar daquilo que Cristo tem para cada um de nós, desse presente, dessa dádiva, né, que foi a salvação conquistada lá na cruz por ele. Algo que nós não merecíamos, né? Nós éramos pecadores, nós estávamos afastados de Deus, e algo que foi um presente de Deus, né? Foi algo que Deus fez por nós, né? Para que um dia nós poderíamos estar junto com Ele, né? E por isso Ele não poupou o seu único filho, por amor da humanidade. Então Cristo teve que passar por todo esse sofrimento, antes ali no Getsêmani, suando sangue, depois sendo torturado pelos soldados romanos, né? Sendo pregado numa cruz, padeceu afronta, foi cuspido no seu rosto,
foi chicoteado, esbofeteado, mas a Bíblia nos relata que ele foi como ovelha para o matadouro. Ele foi quieto, por causa que ele estava lembrando ali, ele não desistiu naquele momento, por causa que ele estava pensando em nós. Porque se ele desistisse ali, hoje nós não teríamos essa esperança, né, que nós temos na salvação, que um dia ele vai voltar, né, para nos buscar e levar para junto de si. Por isso, meu amigo, minha amiga, pense nisso, reflita no dia de hoje, que a Sexta-feira Santa não é apenas um dia como muitos usam aí para comer peixe, né? Não. Ele é um dia que significa muito mais. Significa o amor de alguém que não poupou seu filho, né? De alguém que não desistiu da cruz, que não desistiu, que preferiu morrer para que outros tenham vida. Então fica meu abraço, fique na paz do Senhor Jesus, e que o amor de Cristo e que o Espírito Santo venha orientar você. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.